Olá, meninos e meninas, vamos começar a nossa revisãozinha básica. Vamos relembrar o que é fenômeno físico e o que é fenômeno químico. O fenômeno físico, ele não vai alterar a natureza da matéria. O que é isso, Carol? É uma substância que está mudando o estado físico, por exemplo. Ela está saindo só de sólido, indo para o estado líquido. Um copo de vidro, se ele quebrar, ele está mudando só o formato, não está alterando a natureza da matéria. Fenômeno químico, ele altera a natureza da matéria. Quer dizer que se um prego estiver enferrujando, o fenômeno dele é químico, porque modificou a natureza da matéria. Se a gente tiver uma queima, ela é química. Se a gente tiver uma mudança de cor permanente, exemplo que a gente usou na sala de aula, se a gente tiver uma fotografia que ela fica exposta ao sol, ao tempo, ela vai ficar amarelada, ela não vai voltar ao normal, quer dizer que ela mudou permanentemente, alterou a natureza da matéria, é um fenômeno químico. Elemento químico, o que a gente tem que lembrar de elemento químico? Todo elemento químico, a primeira letra dele sempre vai ser maiúscula. Se ele tiver uma segunda letra, essa segunda letra tem que ser minúscula. Se a gente consegue identificar elemento químico, a gente consegue separar substância simples de substância composta, porque a diferença básica entre elas é a quantidade de elementos químicos. Substância simples, ela só tem um elemento químico, ou seja, ela só vai ter uma letra maiúscula. Substância composta, ela tem 2 ou mais elementos químicos. Isso quer dizer que ela vai ter 2 ou mais letras maiúsculas, ok? Atomicidade. O que é atomicidade? Ela vai indicar o número de átomos que a gente tem naquela substância. Lembrar que os números, eles acompanham os elementos químicos, tá? No O3, a gente tem 3 átomos, quer dizer que ela é uma molécula triatômica. No NH3, nós temos 4 átomos. Carol, por que 4 átomos? Porque eu tenho que considerar o 3 do hidrogênio, e tem que considerar o 1 do nitrogênio, que não apareceu o número. Quando não aparece o número, você tem que considerar 1. Como ele somou 4 átomos, a gente fala que ela é uma molécula triatômica. Vamos lá. Lembra que a gente tem que identificar qual é o estado físico da matéria? Se ela está sólida, se ela está líquida ou se ela está vapor? Lembra que eu falo assim, observa se está antes, no meio ou depois. Se tiver antes ponto de fusão, quer dizer que ela não conseguiu passar do sólido e chegar ao estado líquido. Então, quer dizer que aquela substância ela vai ser sólida. Se passou do ponto de fusão, mas não chegou no ponto de ebulição, quer dizer que a substância ela é líquida. Ela ainda está no estado líquido e não conseguiu chegar no estado de vapor. E se passar do ponto de ebulição, ela já vai ser vapor. Então, lembra o seguinte, ponto de fusão, ela vai sair do sólido e vai para o líquido. Ponto de ebulição, a substância vai sair do líquido e vai para o estado de vapor. Não vamos confundir, hein? Tipos de mistura, a gente tem mistura homogênea e mistura heterogênea. Qual que é a diferença básica entre elas? A quantidade de fases. A homogênea ela só tem uma fase, a heterogênea ela tem 2 ou mais fases. Exemplo, se a gente tiver água e sal, se a gente pegar qualquer parte da mistura, se a gente pegar uma amostra, a gente só vai tirar água e só vai tirar sal. Quer dizer que na extensão todinha da minha mistura eu tenho as mesmas propriedades físicas e as mesmas propriedades químicas. Se eu mudar a propriedade ao longo da extensão, quer dizer que eu tenho fases diferentes. Exemplo, água e óleo. Se eu pegar uma amostra de baixo, eu só tiro água. Se eu pegar uma amostra de cima, eu só tiro óleo. Eu tiro propriedades diferentes. Então, eu tenho fases diferentes, ok? Processo de separação de mistura. Primeiro processo que a gente viu, catação. O que é a catação? Eu vou separar 2 sólidos usando as mãos, usando uma pinça, qualquer método que me possibilite catar. Exemplo, eu vou separar as pedrinhas do feijão, ok? Levigação. O que é levigação? A gente vai passar uma corrente de água na nossa mistura. Imagina que a gente tem cascalho do ouro, a gente está tirando a areia do ouro. Se a gente passar água nessa mistura, a água ela vai conseguir arrastar a areia, mas não vai conseguir arrastar o ouro. Então, a gente passando uma corrente de água, a gente consegue fazer essa separação. Ventilação. O que é a ventilação? A gente vai passar uma corrente de ar na nossa mistura. Exemplo, imagina que a gente tem amendoim com casca e a gente quer tirar a casca. Sopra. Isso é uma corrente de ar. Coloca um ventilador, é uma corrente de ar, ok? Filtração simples é quando a gente tem uma substância líquida e uma substância sólida, tem uma parede porosa, que é um papel filtro. O que é parede porosa? É aquelas que tem pequenos, bem pequenininhos furos. A gente fala que são poros. E vai deixar a parte líquida passar e a parte sólida vai ficar retida. Exemplo que a gente tem em casa, o filtro de barro, ele faz essa separação. A gente tem que ficar limpando a vela constantemente porque a parte sólida ela vai ficando retida.
Filtração a vácuo, ela é feita em laboratório, ela tem que ter um material específico, ela tem que ter a bomba a vácuo. Ela vai acelerar a filtração simples, tá? Então, é só para acelerar. Decantação, eu vou ter um sólido e um líquido. Exemplo, vamos supor que a gente pega lá no rio uma água barrenta. Se a gente deixar essa água barrenta em repouso, o barro ele vai decantar. O que é decantar? Ele vai para o fundo do recipiente. Quer dizer que a gente vai ter água em cima e barro embaixo. Mas, Carol, como é que eu vou fazer para fazer essa separação? Pega esse copinho aqui, ó, vira ele, coloca ele em outro recipiente, vai recolhendo a água. Quando você recolher a água toda, vai ficar só o barro. Aí a gente consegue fazer essa separação. A decantação com funil de decantação, ela é aquela quando a gente tem líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? Líquidos que não se misturam. Exemplo que eu coloquei água e óleo. Para isso, a gente vai usar um funil de decantação, chamado funil de Brom. Isso aqui é a torneirinha, ó. A gente vai colocar a mistura de água e óleo, a água está embaixo, abre a torneirinha, coloca um becker, um copo aqui embaixo e deixa gotejar. Tirou toda a água, fecha a torneira, coloca outro recipiente aqui embaixo, pega o óleo, conseguiu fazer essa separação. Centrifugação. O que é a centrifugação? Ela vai acelerar o processo da decantação. Ela vai usar uma centrífuga que tem várias rotações por minuto. Então, quando ela começa a rotacionar, ela joga o sólido para o fundo do recipiente. Isso aqui é chamado tubo de ensaio. Ela joga o sólido para o fundo do tubo de ensaio através da gravidade. Então, a gente consegue fazer essa separação, tá? Separação magnética. A gente só consegue fazer separação magnética quando uma das substâncias misturadas tem propriedade magnética. No exemplo aqui eu coloquei limalha de ferro e areia. Se a gente colocar um ímã em cima dessa mistura, a gente consegue tirar a limalha de ferro, que é atraída pelo ímã, e a areia fica lá embaixo. Nesse caso aqui, a areia foi representada por enxofre. É só uma diferencinha básica, tá? Mas é o mesmo procedimento. Dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? Vamos supor que a gente tem sal e areia e a gente não consegue fazer essa separação catando. O que a gente vai fazer? Adicionar um líquido. Esse líquido, no caso, seria a água. Quando a gente adiciona a água consegue dissolver o sal, mas ela não dissolve a areia. Se a gente deixar em repouso, a areia vai decantar e a água salgada vai ficar aqui, ó. Como eu quero tirar a água, eu vou colocar um outro recipiente aqui fora, vou virar esse copinho, a água salgada vai sair, eu vou ter o barro. Carol, mas como que eu vou separar esse sal dessa água? Aí a gente vai fazer uma evaporação, porque a gente não está preocupado com a água, a gente está preocupado em recuperar o sal. Quando a gente faz a evaporação, essa água ela vai evaporar e fica só o sal, a gente consegue fazer essa separação. Agora, quando a gente tem misturas homogêneas, a gente vai fazer a evaporação, que a gente acabou de falar. Exemplo que a gente tem, na beira da praia, a gente pode ver, às vezes, vários volumes, vários montinhos de sal. Quer dizer que tirou a água evaporou e ficou só o sal, ok? Destilação simples. O que é destilação simples? Quando a gente tem substâncias que têm pontos de ebulição próximos e a gente quer fazer essa separação. O que a gente vai fazer? Colocar essa mistura dentro de um recipiente, aquecer essa mistura. Quando a primeira substância conseguir atingir o ponto de ebulição mais baixo, ele vai subir, vai passar por esse condensador. O que é o condensador? Ele vai fazer o vapor que subiu passar pelos obstáculos e voltar a ser líquido para ele conseguir ser recolhido nesse recipiente. Recolher ele, continua o aquecimento até atingir o próximo ponto de ebulição e passar pelo mesmo procedimento, passar pelos obstáculos, vai voltando a ser estado líquido e recolhe essa substância. Dissolução fracionada. Qual que é a diferença entre elas agora? Aqui a gente vai ter pontos de ebulição bem próximos. Então, a gente vai ter que ter uma coluna de fracionamento. Se você observar, tem várias saidinhas nessa coluna. Aqui, ó, tem a mistura, a gente tem o petróleo. Então, a gente vai fazer o fracionamento do petróleo. Aquece essa mistura, na hora que a gente aquece essa mistura, vai atingindo os pontos menores, cada ponto de ebulição atingido, ele vai saindo numa forma diferente. Então aqui a gente tem gasolina saindo primeiro, depois a gente tem querosene, depois tem o diesel, depois tem o óleo combustível e por último a gente tem a parafina de asfalto, tá? Então o ponto de ebulição pequeno ele vai sair primeiro, até atingir todos os pontos e sai o último ponto de ebulição, que é a última substância com ponto de ebulição mais alto, ok? Leis ponderais, o que a gente tem que lembrar? A gente tem a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, ela serve só para sistema
fechado. Por que sistema fechado? Para a gente não ter perda de massa nem ganho de massa. Quer dizer que se na nossa reação a gente liberar um gás, esse gás ele não vai ser perdido. Então a nossa massa inicial vai ser igual à massa final. Se a gente tiver uma reação química, o que você tem que lembrar? Onde tiver mais, permanece mais. Onde tiver setinha, vai virar o igual. Aquele valor que você não conhece da substância, ela é seu X. Então, você vai fazer sua continha, vai isolar o seu X e vai encontrar o valor dele. Se precisar mudar o lado da igualdade, pega aquele valor que estava do lado da igualdade, leva para o outro com sinal contrário. Então, ele sempre vai passar com sinal negativo, ok? A lei de Proust, a lei das proporções constantes. O que quer dizer essa lei? A massa, a proporção em massa das substâncias, os elementos dela, sempre vai ser constante. Lembra que a gente fez na sala a proporção na água de hidrogênio? É sempre 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Então, você vai pegar a massa do elemento X, da substância X, e do elemento Y, e vai fazer essa divisão. Essa divisão, ela sempre tem que dar a mesma proporção ou o mesmo valor. Se der a mesma proporção, obedeceu a lei das proporções constantes, obedeceu a lei de Proust, ok? Então, nosso resuminho vai até aqui, ok?